Meus amados, um novo começo. O primeiro salmo que eu aprendi quando eu era criança foi o Salmo 23. E o segundo foi o Salmo 121. 121. Só que no final deste salmo, as novas versões trazem uma mudança. Eu nunca entendi por quê. Mas há uma explicação para isso. Espero que eu não esteja errado. Então, abra a sua Bíblia no Salmo 121. 121. Quando o salmista diz: elevo os olhos para os montes, ele faz uma pergunta e ele mesmo a responde: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Curva a sua cabeça um instantinho só, para a gente conversar mais uma vez com o nosso Senhor. Pai amado, é bom podermos estar aqui nesta noite deste segundo domingo do Ano Novo, para esse momento de louvor, de adoração, de exaltação ao teu nome, e para ouvirmos os desafios que a tua palavra tem para nós neste novo começo, a fim de que a nossa vida, as nossas vidas, de quantos aqui estamos nesta noite, sejam melhor usadas pelo Senhor. A minha vida, a vida dos pastores que estão aqui e presbíteros na plataforma, a vida dos irmãos presbíteros desta igreja, a vida dos irmãos diáconos desta igreja, as respectivas esposas, famílias desses amados irmãos, a vida dos líderes desta comunidade. O Senhor plantou neste lugar, a vida de todos que aqui estamos, a vida dos que estão fora da cidade, em gozo de férias, viajando, repousando, como que recarregando as baterias para a luta que será travada nessa próxima jornada que temos diante de nós. Que o Senhor possa servir-se de nós e da sua igreja para a consecução dos seus propósitos, dos seus planos, para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. Continue conosco aqui, nos dando a graça, a alegria de podermos usufruir da presença, da orientação, da direção do teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Estávamos de saída na companhia de um irmão muito amado, daqueles que Deus sempre coloca na vida da gente. Ora um presbítero, ora um diácono, ora um pastor, ora um irmão da igreja. E para visitar uma congregação das muitas que a igreja de Pinheiros tem, as suas 33, e este ano serão 40 congregações, e eu perguntei para ele, como é que está o combustível? Ele disse, está no último traço. Digo, vamos parar para abastecer. Está no último traço. Como o ano só está no primeiro traço, e bem nem começou ainda, então este Salmo 121, acho que cai bem, até numa noite como esta, em que o pastor, eu só soube há pouco, está sendo, mais uma vez, pela graça de Deus, empossado no pastorado desta igreja, o vereador Cláudio. Salmo 121. Todos nós, com certeza, gostamos de viajar. Eu estava esses dias lembrando que quando chegava o mês de janeiro, especialmente quando morávamos em Garanhuns, e tínhamos uma casinha de praia aqui em Itamandaré, e já por volta da época natalina, aquele movimento lá em casa, umas maletas sendo preparadas, porque todo mundo queria passar dias, às vezes um mês inteiro, lá em Itamandaré. E era aquela euforia. Embora que o pastor tinha que ir e voltar e atender a igreja, aquele negócio, né, que a gente sabe como é. Mas era aquela alegria, aquela euforia. Mas muitas vezes a questão da viagem nos prega algumas surpresas. E às vezes são surpresas desagradáveis. Dentro desse novo começo. Eu lembro que uma vez chegamos no meio da viagem, daquelas viagens, que foram tantas vezes, quando morava em Garanhuns, quando eu era pastor aqui na Encruzilhada, e alguém disse assim, eita, a chave da casa não veio. Não dava mais para voltar. Tivemos que quebrar a fechadura, arranjar outra, para que as férias não começassem mal já no seu início. Às vezes alguém diz assim, e será que eu lembrei de apagar o fogo? O fogão ficou ligado? Há ocasiões em que na primeira curva da estrada a viagem aborta. Ora por falhas mecânicas do veículo que nos transporta, ora por falha humana, por despreparo de alguém, ora por um descuido qualquer. A gente vai levar tempo para esquecer o que aconteceu agora no finalzinho do ano, quando aquela equipe de Santa Catarina, cidade de Chapecó, voava na direção de Medellín, na Colômbia, e faltando poucos minutos, talvez segundos, para tocar a cabeceira da pista, para pousar, o avião, assim de inopino, caiu no meio da mata, e praticamente quase todos tiveram as suas vidas interrompidas. Foi-se estudar o problema,
o combustível havia acabado. E a viagem abortou. Sonhos foram perdidos, ideais ficaram para trás, muitas vidas foram ceifadas. Meus irmãos, já transpondo isto para o prisma espiritual, a gente pergunta: como estamos, como está você, como deve estar eu, diante de uma viagem que não tem mais retorno? Será que minha bagagem está pronta? Aliás, não é nem uma maleta grande, uma bagagem, é uma pequena valise. Porque você só leva ali algo tremendamente essencial, coisas poucas, é o que precisa. O restante daquilo, porque você correu a vida inteira, tudo fica para trás. E tem que se estar preparado, porque o trem é um trem bala mesmo. Ele apita na última curva ali, e ele já chegou e ele não para não. Você tem que praticamente agarrá-lo andando. E muitos ficam para trás. Quando eu disse que esse Salmo 121 cai bem para um momento assim, inclusive para mais uma posse do nosso querido pastor Cláudio, este salmo sugere uma viagem. Está aqui. Se foi Davi quem escreveu, se foi Moisés, a gente não sabe. Acho que a linguagem é davídica mesmo. Se foi Salomão, filho de Corá, se foram outros salmistas, mas quem escreveu, com certeza estava pensando em um novo começo, um novo início. Porque aqui fala numa saída e numa entrada. Aqui fala de noite e de dia. Aqui fala de pés que devem ser colocados em lugares firmes, para não resvalar, para não cair. Aqui fala de que o Senhor cuida. E não cuida só do nosso homem físico, mas cuida principalmente do nosso homem interior, do nosso homem espiritual. Para muitos, a viagem às vezes é longa, é demorada. Para outros, a viagem é curta. Ontem saí com o irmão daqui, João Alves, que são visitas que eu não posso deixar de fazê-lo quando venho aqui. Não peço nem permissão ao pastor. Esse pastor não está com a ética cristã, a ética pastoral muito. Então fomos visitar o irmão João Vasconcelos. Está com 95 anos. A cabeça no lugar. Dirige nas ruas de Recife o seu carro sempre alinhado, bem cuidado. Corpo esquálido, magrinho. Conversa aprumada. Essa é a expressão do meu pai no passado. Ele disse: nessa pisada, Vasconcelos, você vai rodar dos 100 e vai longe ainda. Mas já para outros, a viagem, como foi para o nosso querido, que Deus levou e consternou a igreja, a todos nós, os de longe, os de perto, apenas com 37, 38, quando chegou a 40 anos, ainda praticamente
antes do meio da caminhada. Estou falando, os irmãos estão percebendo, nosso querido Icleibe, que a gente não tem explicação racional. O fato é que nós estamos sempre enfrentando um novo começo nessa caminhada, e o salmista aqui vai nos mostrar alguns passos para que possamos chegar ao objetivo vitoriosos. Agora, entre essa saída e esta entrada, há uns passos a ser percorrido, como falamos, para uns menor, para outros maior. Importante é que a tarefa seja realmente cumprida. Jesus viveu apenas 33 anos, mas cumpriu o que o Pai determinou. Jovem ainda, quando voltou para o Pai. Nesse percurso, a ideia que o Salmo nos passa aqui é que muitas vezes nós temos que andar no deserto. No deserto. Eu não tenho nenhuma dúvida que quem escreveu o Salmo 121, que tinha sido Davi, estava se reportando aquelas experiências vivenciadas pelo povo de Israel, quando Deus o arrancou do Egito e o fez caminhar através do deserto. Aliás, do deserto não, dos desertos. Deserto de Sim, deserto de Parã, deserto de Zim. Num período de 40 anos. Porque fala aqui que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. A passagem pelo deserto, em muitas ocasiões, ela se torna necessária para o aprimoramento daqueles que querem melhor, de maneira mais completa e cabal, servir ao Senhor. Nós temos uma história do deserto na Bíblia. E por ele não só passou Israel, de dia e de noite. Agora, quando a gente vai refletir, como é que aquele povão, a gente às vezes tem a ideia de que era assim umas 50 mil pessoas, já é uma comunidade grande. 100 mil pessoas, tudo isso, era muito mais, era muito mais. A Bíblia nos autoriza a pensarmos que, segundo Números, no começo e no fim do livro, de que a comunidade israelita que saiu do Egito, em demanda da terra da promissão, seria mais ou menos entre 3 a 4 milhões de pessoas. É bastante gente. Por que isso? Por que dizemos assim? Porque está no livro de Números, segundo Moisés, que eram 600 mil homens entre 18 e 40 anos que podiam sair com armas para guerrear. 600 mil, mais de meio milhão. Onde há 600 mil homens, mais ou menos, entre 18 e 40 anos, imagine os que tem para trás, os que tem para frente, sem contar com as mulheres e as crianças. Então você
Por baixo, coloque aí 3,5 milhões de pessoas. De dia não te molestará o sol. Naquela linguagem que os pais usam para trazer a história da Bíblia para as suas crianças. Eu lembro que eu contava a história da ovelhinha perdida e outras tantas para os meus filhos pequenos. E eu dava nome àquela ovelhinha perdida, Mimosa. A Mimosa se perdeu. E o pastor foi procurar a Mimosa. A gente fantasia um pouco para elas compreenderem. E aqui eu acho que dá para a gente fantasiar um pouco. Deus olhando lá de cima e viu aquele povão lá embaixo. Eu imagino que o povo já tinha atravessado o Mar Vermelho, estava entrando no primeiro deserto, deserto de Sim. E de repente, ele como que olha, Deus olhando para o céu. Deus olha para o céu. E lá em cima não se vê nada. Só azul embaixo. E deserto, azul em cima e deserto embaixo. Então eu contando essa história para ele, idealizava que, de repente, aliás é assim mesmo, quando você sai do Egito, de Cairo, na direção de Alexandria, aquela viagem de ônibus que se faz, o ônibus para no meio do deserto de Saara. No meio não, numa ponta lá, mas anda bastante. Você para ali e você só vê areia embaixo e céu azul em cima, sem uma nuvem. Deve ser lindo à noite, porque as estrelas devem aparecer com muita nitidez. Mas Deus de repente olha e aparece uma nuvenzinha lá na linha do horizonte. E diz, nuvenzinha, na linguagem infantil, vem cá. E ela se apressa, e ela chega. E o Senhor olha para ela e diz, está vendo aquele povo lá embaixo? Ela diz, estou. Aquele povo está precisando de ajuda. E você vai me ajudar. Ajudá-los. Mas, Senhor, é um povo muito grande. 3 milhões de pessoas. Eu sou tão pequena. Cresça. Cresça na largura, no comprimento, na altura. Cresça, porque eu quero que você encubra todo aquele povo para que o sol do deserto, cujo calor chega até a 60 graus, não matem as crianças, os velhos e os animais que eles carregam. Eles levaram muitos animais do Egito, segundo o texto bíblico. Pois não, Senhor. Mas eu quero que você faça mais uma coisa. E o que é? É que à noite, já que aqui diz que não te molestará o sol de dia, nem a lua durante a noite, o calor do deserto que chega a 60 graus durante o dia cai para 0 grau à noite. É uma mudança brusca dentro dessa caminhada. À noite você vai se transformar numa coluna de fogo com 2 finalidades. A primeira, você vai aquecer o arraial. O povo não pode morrer de frio, as crianças, as crias novas. E você vai também aclarar o caminho por onde eles devem passar durante as noites.
Meus amados, nesse novo começo para aquele povo, durante 40 anos, dia e noite, aquela nuvem, a Shekinah de Deus, cumpriu com fidelidade o que Deus lhe havia ordenado. De dia, empanou o brilho causticante do sol do deserto. E durante a noite, aqueceu o povo e alumiou o caminho por onde eles teriam que passar. Mas se o deserto, tá bom, vamos andar na sombra e à noite aquecidos. Mas se o deserto não tem água. Tem água ali perto, mas água salgada. Ninguém bebe água salgada. E pelo menos 3 vezes Deus fez jorrar água da pedra, da rocha. Um dia desse estava lendo que até madeira contém água. Aquele violão ali está com a madeira ressecada há muito tempo, mas se espremer sai água. Sai água. Mas a informação que você tem é que rocha não contém água. E Deus, como que para mostrar a maravilha do seu poder a um povo que ele amava, ele faz jorrar água da rocha. E não é apenas para uma família de 50 pessoas, é para milhões e milhões de pessoas com gado, animais e etc, etc. Um fato bíblico que chama muita atenção é quando Abraão dispensou Agar, naquele evento marcante na vida daquele patriarca, como também em outros momentos de deserto, porque ele tinha passado. Preparou uma comida, preparou uma botija de água, pôs no dorso daquela escrava, e ela rumou na direção do deserto, está no texto bíblico, com o filho Ismael, que devia ter aí seus 8 anos por aí, mais ou menos. Mas acabou a comida, depois de algum tempo acabou a água, e ela viu que a criança ia morrer. Diz o texto bíblico, para não vê-la morrer, colocou debaixo de um arvoredo lá, que tinha ainda um pouquinho de sombra, e se afastou. Chorava ela num canto e a criança no outro. E a Bíblia diz, Deus ouviu a voz da criança, o choro da criança. Eu acho que é a oração da criança. De repente, Agar ali, naquela situação, não sei se com o rosto na areia, eu vi um borbulhar, e o que é isso, e o que é isso? E ela abre os olhos da areia, escaldante. Um olho d'água brotava. Água fria, potável. Meio do deserto. Descendentou o rapaz, certamente encheu o seu depósito, o seu cantil, e continua a jornada. Senhor, temos sombra, temos aquecimento, temos água. Mas, Senhor, não podemos plantar no deserto, não tem como plantar e colher. Como é que vamos comer? Vai ter comida sim. Vai ter. E a Bíblia diz que diariamente chovia sobre todo aquele arraial a comida que vinha do céu, vinha de cima, o maná. Eles colhiam as medidas necessárias para cada dia. No outro dia,
Aquilo se repetia, anos a fio. Um dia desse, uma irmã disse, ô pastor Nizam, mas será que eles não enjoavam aquele maná? Todo dia, todo dia, todo dia. Aqueles crentes só sabem reclamar, até na fartura. Eu disse, irmão, você já passou dos 50, ela tinha mais de 60, mas eu não quis adiantar muito a idade dela. Você já passou dos 50. Há quantos anos você come pão e arroz e feijão? Ela disse, desde criança. Você já enjoou? Ela disse, não. E o não dela foi a resposta à preocupação dela. Ora, se a gente come pão, arroz, feijão, uma carninha, assada de vez em quando, não enjoa. Imagine uma comida que Deus manda do céu. Mas Deus é tão bom que nesse deserto, nesses novos começos da existência, Senhor, e como é que vamos comer uma carninha? Falei, em carne, né? Ele disse, não vai faltar também não. Eu vou mandar uma revoada de arribação todos os dias. Vocês vai pegando, torcendo o pescocinho, depenando, estamos no espeto, tudo gordinha, churrasquinho, tem pão, tem pão. Que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, quando dentro desses novos começos temos de passar por alguma ponta de deserto, ou que sejam 3 desertos, um atrás do outro, louvemos e confiemos no Deus da providência e da provisão. Porque, como disse Davi, que tinha sido ele que tinha escrito esse salmo também, porque nós temos certeza que ele escreveu o salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e de nada se terei falta, nada me faltará. Ele vai suprir a nossa necessidade. De onde tivermos que recomeçar, ainda que tenhamos que atravessar alguns pedaços de deserto. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Mas quando o salmista diz assim, elevo os olhos para os montes, dentro dessa caminhada, dessa jornada, a que se assemelha a nossa vida, ele certamente está no vale. Ele eleva os olhos e vê as montanhas. E ele faz essa pergunta, que está no começo do salmo, de onde me virá o socorro? Porque é o momento que nós não estamos mais no deserto, mas nós estamos no vale. O vale é sombrio, o vale é traiçoeiro, no vale você não tem horizonte, não tem visão, no vale você fica exposto ao inimigo que veio de cima de tudo que está se passando lá embaixo. E pensar no nosso inimigo maior, que sempre está acima de nós, vendo tudo que se passa aqui embaixo, armando as suas ciladas, programando as coisas como ele quer que aconteça. Mas aí o salmista diz, de onde me virá o socorro? Porque quando nós entramos no vale, e Davi coloca esse salmo 23, e eu faço uma ligação desses 2 salmos. Por isso estou dizendo, repetindo, que acho que foi Davi que escreveu o salmo 121. Davi diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E ele completa, porque tu, Senhor, estás comigo. E dá mais uma passada, diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam, na condição de ovelha e pastor, e ele sabia a razão porque o pastor segura aquele cajado.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas o que nós olhamos aqui, meus irmãos, e podemos perceber e aprender, é que o salmista está dizendo: olhe, atravesse com confiança o deserto, Deus vai suprir. Enfrente o vale com disposição, Deus estará sempre do seu lado. Mas não esqueça uma coisa: olhe para cima. Olhe para cima. Eu lembro que quando Moisés estava conduzindo o povo, chegou ao pé do Sinai, e quem vai essa viagem para a chamada Terra Santa, aquela parada é obrigatória. Você vê aquelas campinas, e aquelas montanhas, e uma daquelas montanhas se diz que é o Monte Sinai, e a gente sobe lá. Passa 3 horas para chegar lá, e outras mais ou menos 3 para voltar. E o povo está lá embaixo. Eles haviam passado o Mar Vermelho. Estava sob o impacto dessa vitória, mas como agora enfrentar daqui para frente o deserto? Deus visita ali o arraial, olha de cima, e olha para Moisés e diz: Moisés, sobe aqui. Sobe aqui. Eu estou aqui em cima. Eu estou no Sinai. Eu já me imaginei pensando, por que Deus não desceu para falar com Moisés lá embaixo, no meio do povo? Não. E o texto bíblico diz que Moisés subiu. E ali passou 40 dias e 40 noites. Sem comer, sem beber. Em jejum e oração e em comunhão com Deus. A Bíblia registra alguma coisa apenas, muito tênue, muito simples. Mas nós não sabemos o que deve ter acontecido nesse momento em que Moisés está no cume do Sinai, em comunhão com Deus. É algo tão extraordinário. Quando ele desce, o arraial praticamente não podia olhar a face de Moisés, porque transfigurava. Um dia desse eu ouvi uma mensagem sobre o olhar transfigurado. E esse olhar transfigurado do crente, dentro do desafio desses novos começos, meus irmãos, depende muito do Sinai, do monte. Ainda que passando o deserto, vivendo no vale, mas não esquecendo, elevo os meus olhos para os montes. Sobe aqui. Eu preciso falar com você. Eu queria concluir. O tempo não permite que sejamos mais delongados. Com 3 versículos bíblicos. O primeiro, Deuteronômio 17:16, para quem estiver aí anotando na Bíblia ou no papel, já pude perceber que tem algumas pessoas com caneta em punho. Deuteronômio 17:16. Deus disse a Josué, Deus disse a Moisés: nunca mais voltareis por este caminho.
Quem pensa em um novo começo não tem que estar preocupado, interessado em voltar atrás, no sentido de buscar alguma coisa que talvez tenha esquecido ou que lhe traga algum desejo, alguma saudade. O povo do Egito, o contexto é esse. O povo que saiu do Egito, o povo de Israel, o contexto é este. Quando estava no meio do deserto, quando alguma situação apertava para o lado deles, eles reclamavam do líder, Moisés, reclamavam de Arão, sacerdote, e diziam: por que não voltamos para o Egito, para as panelas de carne gorda que lá nós deixamos? Isso é perigoso, é sintomático. Até porque hoje nós queremos iniciar alguma coisa nova, um novo começo, e ficamos presos, irmãos, a alguma coisa que deveríamos, como um irmão colocou aqui na oração, deixar, esquecer, largar e começar tudo de novo. Moisés disse para ele: olha, vocês não pensem mais que vocês vão andar o caminho que vocês andaram até hoje. Ficou para trás. Paulo, quando se converteu a Cristo, caminho de Damasco, mais tarde ele escreve: as coisas velhas passaram. Agora é tudo novo, é um novo começo, é uma nova jornada. O sentido agora é completamente diferente e eu não tenho que voltar lá para mexer no lixo e dali tirar alguma coisa que porventura me cause alguma saudade, algum desejo. Isaías diz que Deus pega os nossos pecados na sua misericórdia paternal e insondável e os joga nas profundezas dos mares. E o escritor Atozer disse assim: e ali o Senhor colocou uma placa: é proibido pescar. Você tem que voltar. Voltar para onde? Voltar por quê? Voltar para quê? Vocês não vão voltar mais. 2016 passou. Nós agora estamos no primeiro traço, né? Do 2017. É um novo começo, é tudo novo. Inclusive o pastor Cláudio. Novo começo. Mas há outro versículo, esse é o de Josué 3,4, quando ele diz assim: para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por qual caminho nunca passastes antes. Ai, que beleza! Deixa o que passou e agora enfrenta alguma coisa, um caminho nesse novo começo pelo qual você nunca passou. O que é que vai acontecer amanhã? Dia 9, né? Hoje é 8. Dia 9 de janeiro deste novo ano. Eu não sei, ninguém sabe. O pai sabe, mas eu não sei. O que é que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui até o final do ano? Eu lembro que quando, agora no final do ano, o pastor Ival pregando, mais ou menos dentro dessa linha, ele disse: irmão, nós tínhamos todo receio. O nosso novo começo do ano que está findando, 2016, isso é antes do final do ano. Diante das crises, dos problemas, das dificuldades do Brasil e do mundo, e a coisa parece que está piorando, e vai piorar ainda mais.
E nós chegamos ao final deste ano. Um orçamento financeiro para pensar em dinheiro, em coisas materiais que nos ajudam no trabalho, acrescido em 37%. A igreja recebeu 347 novos membros. É uma comunidade. Um ano de crise. Estou falando pelas congregações, falando na sede. Então, vamos temer, porque não conhecemos o caminho? Não, absolutamente. Vamos enfrentar. Por quê? Há um outro versículo conhecidíssimo, que é aquele de Josué 1,9, quando o Senhor chamou Josué, no iniciozinho do livro dele, e ele escreveu lá, o Senhor disse, não te mandei eu. Requereu dele alguma coisa. Disse, sê forte, seja forte. Não se amofine, não. Não tenha medo. Seja corajoso. Não temas. Não te espantes diante dos fantasmas do deserto, dos perigos do vale, ou até das visões da montanha. Pode acontecer. Ele diz, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Larga o passado. Confiança na estrada está traçada diante de nós. Dependência do Senhor. Coragem, decisão. Sem medo. Esperançosos. Por quê? Porque algo mais importante, irmãos, do que as nossas vitórias daqui, o Senhor tem reservado para o seu povo, para o seu novo Israel. E agora eu vou terminar justificando aquela minha preocupação em relação à mudança que houve, uma troca de colocação no texto. Quando eu aprendi o Salmo 121, dizia assim, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Aqui nesse texto da revista atualizada diz, a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. Eu estava meditando sobre isso aqui. Até já falei lá na Igreja de Pinheiro sobre esse texto. Então, me veio a lembrança, João 14, quando Jesus, diante dos discípulos, preocupados, porque amanhã ou depois o Senhor teria que partir, e eles teriam que continuar a jornada, até o seu termo final. E ele disse, não se perturbe o vosso coração, não se atemorizem, credes em Deus, meu Pai, nosso Pai, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e ele continua, né? Ele sabe o texto. Pois se assim não fosse, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e o lugar estiver pronto, eu vou voltar aqui para levar vocês para mim mesmo. Tomé, aquele incrédulo, saltou e disse, Senhor, mas nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ao que Jesus prontamente disse, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer ir para o Pai? É por meu intermédio, através de mim. Confie, pense nisso. Então, quando os tradutores da Bíblia, no passado,
colocaram a expressão: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, não tenho dúvida nenhuma. Eles pensaram, porque, diz Paulo, de Deus nós viemos e entramos aqui no mundo, como Cristo um dia se encarnou e entrou aqui na nossa história. Mas isso aqui é passageiro. Então, passageiro quando for o deserto para o povo de Israel. A Canaã está à nossa guarda, nossa espera. E nós vamos chegar lá. Então, o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, para estarmos, como diz Paulo aos Tessalonicenses, com o Senhor para sempre. Para sempre. Esse é o objetivo. Dentro desses novos começos, queremos um dia descansar na glória com o Senhor. E agora para sempre. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os nossos pés resvalem. É certo que não dorme, nem dormita aquele que te guarda, o guarda de Israel. Por quê? Porque de dia não nos molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor nos guardará de todo mal. Guardará a nossa alma para esse salto, para a eternidade. O Senhor guardará a nossa entrada aqui no mundo e a nossa saída, desde agora e para sempre. Amém. Deus nos abençoe.